Olha, esse mês é destinado à campanha Maio Laranja, em prevenção e conscientização à exploração, abuso sexual de crianças e adolescentes. Confira. Tanto o abuso quanto a exploração são tipos de violência sexual. A segunda visando lucro ou algo em troca. Dados apontam que o número de denúncias aumentou em 50% de 2022 para 2023. A cada hora são 3 vítimas. Isso quer dizer que nos últimos 60 minutos, há pouco tempo, ao menos 3 crianças foram abusadas. Números que tendem a ser ainda maiores pela subnotificação. Ou é um sinal físico ou é um sinal comportamental. Às vezes aparece no corpo algumas marcas roxas, alguma lesão que não se sabe explicar de onde que veio, principalmente em região de pescoço ou em região íntima. E os sinais comportamentais, que é principalmente mudança de comportamento. Então, quando a criança é uma criança muito extrovertida, está brincando com todo mundo, uma criança alegre, feliz, de repente essa criança está mais quietinha, está mais acuada, está chorosa, deixa de comer ou come muito, né? Então, esses extremos de mudança, a gente tem que começar a prestar atenção. São vítimas que por vezes não entendem a situação. Algumas recomendações podem fazer a diferença quando um caso é relatado. É preciso dar escuta ativa, levar a sério, não pressionar, não culpar a vítima e acolher. E principalmente conversar com a criança no sentido assim, pode confiar em mim. E a partir do momento que ela confiar, acreditar na criança, acreditar que o que ela está trazendo é verdade e poder protegê-la. A partir do momento que a criança revela, né, a gente chama revelação espontânea, ela pode fazer isso para qualquer pessoa que ela confie, né? O importante é que essa pessoa procure alguém da rede de proteção, ou a escola, ou o conselho tutelar, ou o hospital. Os números são alarmantes. Parte dos registros que acontecem no estado do Paraná, principalmente em Curitiba, chegam ao Hospital Pequeno Príncipe. Somente em 2023 foram 745 casos, o maior número desde 2013. Todas as crianças que chegam ao nosso serviço que são suspeitas de violência, é aberto um protocolo com entrevista para um médico treinado, entrevista com a vítima, é comunicado ao conselho tutelar. No caso de violências sexuais, até um período de 72 horas do último ocorrido, confirmando a violência sexual, essas crianças são internadas. Não confirmando, a gente valoriza o relatório da criança, elas são determinadas como os casos não caracterizados, ou seja, a gente não confirmou a violência em si, mas essa criança e adolescente pode ser vítima de atos libidinosos, elas vão ser acompanhadas pela rede de proteção, conselho tutelar e encaminhada à psicologia. São violências silenciosas, por vezes fantasiadas de afeto, e em cerca de 80%, cometidas dentro da própria casa. E na hora que essa criança identifica que isso é uma violência, há uma quebra para o futuro de confiar num adulto, de confiar numa pessoa. E mesmo passando as lesões físicas, as lesões internas, psicológicas, psiquiátricas, elas vão ser permanentes. Então, é um trabalho muito grande, que a gente faz no intuito de proteger e tentar, assim, que essa criança trabalhe isso dentro dela, ressignifique o que aconteceu, para que a gente possa ter uma criança que tenha uma vida saudável, apesar de ter sofrido violência. Pensando no diálogo com as crianças, o Pequeno Príncipe lançou um livro, 2 em 1. Nenhum beijinho à força e nenhum carinho à força. Então, o que a gente quer com esse livro? Que o livro seja primeiramente um gancho, uma forma da criança começar a expressar o que ela pensa, o que ela sente sobre esse assunto, se ela se identifica com alguma coisa que está acontecendo aqui e que ela possa conversar com quem está contando essa história para ela. É preciso romper o silêncio. Violência não é brincadeira e é papel de toda a sociedade lutar por esta causa. Em casos de exploração ou abuso infanto-juvenil, denuncie. Nós estamos aqui para defender, mas a gente precisa de multiplicadores para reconhecer. O assunto é muito importante, a gente comentou agora há pouco sobre isso, a reportagem da Ana, como sempre, é completa, com todas as orientações. O Hospital Pequeno Príncipe também
faz um papel brilhante. Eu até queria, antes de mudar o assunto, viu, minha gente, aproveitar que a Ana vai estar agora aqui comigo, antes dela falar o assunto de agora, do link, eu gostaria de dar mais um pitaco com ela, porque o assunto é muito importante, Ana. E eu estava falando o seguinte, você falou na reportagem que quase 70%, 80% dos casos são dentro de casa, quando muito longe no vizinhança ali. E eu tinha comentado agora há pouco isso e falei, não é uma opinião minha, são dados estatísticos e aí cabe aos adultos e principalmente nesse caso a mãe, né, a pessoa mais responsável próximo à criança, muitas vezes os professores identificam isso, prestar atenção porque muitas vezes a criança muda de comportamento também, né, Ana? Isso mesmo, né, Tony? É uma situação muito complicada. E quando a gente fala desses casos de abuso infantil ou então da exploração sexual, por vezes são casos muito silenciosos. Ontem a gente conversava com representantes do Pequeno Príncipe e eles explicaram a seguinte situação. Como essas crianças normalmente chegam ao hospital, né? Foram mais de 700 atendimentos somente no ano passado. Normalmente está com um hematoma e aí, porventura, o responsável pode pensar, não, caiu na escola, teve uma queda, se machucou, quando na verdade isso pode ser um dos sinais que aquela criança está passando por um tipo de violência. A gente não está dizendo que a criança não pode ter hematoma, por vezes a gente sabe, criança cai, se machuca, mas é preciso estar atento e principalmente nessas mudanças bruscas de comportamento, como a gente ressaltou, se é uma criança muito falante e do nada começa a ficar quietinha, ou se ela é muito quietinha e às vezes tem um comportamento ao contrário, às vezes a parte da alimentação também deixa de comer, fica um pouco mais retraída. Então é preciso de fato estar atento a esses sinais e a gente fala também da rede de apoio, né? Quem que vai perceber isso? Às vezes a criança não sabe que está sendo vítima de um tipo de violência. Então é preciso dessa atenção dentro de casa, da escola, das pessoas que estão no convívio dessa criança, para que a gente consiga perceber esses casos ainda no começo e que possa ser revertido e como a assistente social falou, que possa ser feito todo esse trabalho para que essa criança consiga ter uma infância da maneira que merece ter uma infância segura, Tony. Perfeito. Até porque a pessoa que manipula a criança, vamos colocar dessa forma, são pessoas de confiança da criança, porque são pessoas que ela convive, na maioria das suas vezes, dentro da casa. Ou o vizinho ali do ladinho, e às vezes é uma balinha, um presentinho, um dinheirinho para comprar não sei o quê, e a criança inocentemente, ela não tem a menor noção do que esteja acontecendo. Então tem que prestar atenção e por isso que esse assunto realmente é muito importante.